eu sou o José Barbosa de Madureira Filho. Eu sou natural aqui da cidade de São Paulo. Nasci no bairro da Penha e tenho estado praticamente o tempo todo envolvido com geologia. Acredito que desde muito cedo apareceu na história da minha família as notícias sobre a riqueza natural do Brasil, sobre a potencialidade que o país tem nessa área, e isso me chamou a atenção. Eu talvez tivesse gostado da geologia até mesmo antes de ter nascido. Uau! Eu sou descendente de famílias de italiano por parte de mãe e de portugueses por parte de pai. O vô italiano veio para o Brasil para trabalhar em fazendas de café no interior de São Paulo. O vô português veio para trabalhar com o Marechal Rondon na extensão das linhas telegráficas do Amazonas, do Rondônia, né? Então, desde cedo, os meus pais ouviam histórias sobre essa potencialidade brasileira e, como consequência, eu também passei a ouvir essas histórias e logo me interessei pelo assunto e acabei saindo para a geologia. Nossa, como que seus pais, na verdade, seu pai, né, que era filho do português que foi trabalhar no norte, com Rondon? Isso, exatamente. Como Meu que ele pai... chegou em São Paulo? A vinda para o Brasil foi sempre uma necessidade acho que de econômica, né? Na ocasião, provavelmente a Europa não estava em condições assim tão vantajosas e o Brasil se mostrava mais como uma possibilidade de ganho, de rendimento, de melhoria de vida, né? Então, esses avós meus, acho que vieram em busca de fortuna, né? Busca de fortuna que, às vezes, nem sempre se realizou, né? Sim. O senhor tem irmãos, professor? Não, eu sou filho único. Eu nasci em 1940. Nessa ocasião, estava explodindo a Segunda Guerra Mundial e o meu pai falou, não, é um filho só porque o mundo está meio complicado. Então, eu acabei sendo filho único. Meu pai é José Barbosa de Madureira, né? Eu tenho... Sim. Filho, né? Aliás, isso causava muita confusão quando eu fiz o meu pós-doc na Europa. E ninguém entendia por que eu chamava filho, porque eles eram filhos também de todo mundo, né? Era um pouco complicado que a nossa nomenclatura aqui puxa muito para filho, neto, né? Sobrinho, coisa que lá eles não usam tanto, né? E minha mãe é Lúcia Laurito Madureira, né? Então, a Lúcia era descendente de italianos e o José, meu pai, descendente de portugueses. Pois não. Não, pode continuar, desculpa. Como eu disse antes, que eu logo me interessei por geologia, aconteceu também fatos curiosos, porque quando eu cheguei na época de fazer vestibular, né? Havia sempre aquela preocupação, porque eu estava na faixa de 18, 19 anos, e isso coincidia muito com o chamamento para serviço militar, né? Então, eu estava preocupado em ter que prestar um serviço militar e perder algum tempo no estudo de geologia, que era meu principal interesse, né? E foi daí que apareceu uma leizinha muito boa do Juscelino Kubitschek. O nosso curso de geologia aqui no Brasil, ele foi instaurado mais ou menos lá por volta de 1957, mais ou menos, né? Então, quando eu estava na faixa de preparatório,
que era promovido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. O único curso de geologia que era oferecido naquela época era através da Faculdade de Filosofia. E essa Faculdade de Filosofia, que ainda hoje fica ali na Rua Maria Antônia, ela tinha dentro do seu espaço lá, tinha um pequeno curso, que era um curso meio intensivo, assim, para quem estava se preparando para vestibular, né? E lá eu tinha uma carteirinha que dizia que eu era aluno do curso de Geologia Preparatória, tal, da Faculdade de Filosofia, e aí aparece a lei do Juscelino Kubitschek. Não precisam prestar o serviço militar os alunos de Geologia, porque os alunos de Geologia já estão fazendo um serviço à pátria, né? Então, minha corrida foi direto lá com o capitão, falar, olha aqui, eu sou da geologia e eu quero sair disso aqui e voltar lá para a minha escola lá. E foi a primeira vantagem que eu já vi em relação a ter escolhido o curso de geologia na minha carreira. Que sorte, hein? Isso fazia parte da CAGE, professor? Essa medida de dispensar do vestibular ou do Exército? Não, a CAGE que eu me lembro, a CAGE ela dava mais um suporte assim financeiro para aqueles alunos que precisavam, porque como o curso era muito recente, instalado, havia muitos interessados do curso que vinham de cidades do interior. Talvez eu e mais um ou outro colega na ocasião, que eu me lembro da minha turma, é que éramos aqui natural de São Paulo, mas a maioria vinha de outros recantos aí do Brasil, né? Então a CAGE dava um suporte financeiro, dava uma ajuda de custo, mas essa lei da extensão do serviço militar, ela foi diretamente dada pelo Juscelino Kubitschek mesmo. Uhum. E quando eu fiz o vestibular, era curioso, porque esse curso de geologia oferecia 30 vagas. O curso de geologia oferecido pela Faculdade de Filosofia era muito pequeno, então eram 30 vagas e tinham muitos candidatos vindo de outros cantos do Brasil, né? E até de fora. Tínhamos colegas que vinham do Equador, vinham da Peru, Bolívia, né? E o nosso vestibular era um vestibular prestado em duas fases. Era uma fase escrita e uma segunda fase para aqueles aprovados nessa primeira fase, uma fase oral. Então, nós tínhamos escrito e oral para ingressar no curso de geologia. E eu me recordo muito bem que era uma coisa muito competitiva e dentro da fase oral, a gente tinha sempre muita apreensão, como acontece em qualquer tipo de exame, né? E dentre as apreensões que a gente tinha, uma delas era do examinador nosso, que eu me recordo muito bem que eu fui examinado pelo professor Setembrino, no oral, fui examinado pelo professor Cordani e examinado por um outro colega que já não está mais entre nós, o Helmut, que eram os assistentes iniciantes desse novo curso que se desenhava aí na Faculdade de Filosofia, né? Então, era um vestibular muito competitivo, mas era um vestibular que a gente acabava ficando relativamente unidos, porque era um grupo pequeno e a gente logo se conectava com todo mundo. As nossas aulas de geologia eram ministradas uma parte na Rua Maria Antônia, onde ficava a filosofia,
E uma parte, como Maria Antônia também já não tinha tanto espaço assim para comportar cursos novos, uma parte de alguns cursos eram colocados em outros lugares, em outros prédios. A geologia, por exemplo, ela ficava na Alameda Glete, num prédio que era um tipo de um palacete daquela época dos Barões do Café, né? E esse palacete, que era ali no Campos Elíseos, comportava o curso de geologia e também o curso de química. Então, nós dividíamos um prédio adaptado, porque na verdade, era uma casa, né, que foi sendo modificada aos poucos, com os puxadinhos para cá, uma salinha para lá, um barracão para cá, barraco para lá, para poder comportar os cursos novos que estavam crescendo e crescendo muito, né? Então, a partir de um determinado momento, se notou que aquele edifício da Glete, que era muito bonito, era uma casa muito bonita, ela não comportava mais, não tinha mais espaço suficiente para guardar todo mundo. Era a turma da geologia, a turma da química, e muito de vez em quando nós tínhamos aulas também com o pessoal da história natural, porque havia mais ou menos um intercâmbio entre geologia e história natural, né? Muitos professores nossos da geologia tinham sido professores da história natural que optaram por mudar para a geologia, né? Então havia um certo bom relacionamento entre química, geologia e história natural ali naquele ambiente da Glete. O senhor pegou a primeira turma, então, da geologia? Não, eu sou da quarta turma. A primeira turma saiu, acho que em 1960, e eu sou da turma de 1964. Ah, então o senhor entrou na Glete em 60, na geologia. Em 60. Isso, tá. Em 60. E essa Glete, ela foi mais ou menos... Foi aguentando, vamos dizer assim, aquele número enorme de pessoas, até a gente conseguir se mudar para a cidade universitária, né? Uhum. Na Alameda Glete havia praticamente assim, eu vou dar uma opinião minha, né? Como aluno naquela época, a gente tinha pelo menos uns 4 professores ali que eram mais ou menos os pilares da geologia, né? Tinha o Saldanha da Gama, que era um catedrático da mineralogia, tinha o Rui Ribeiro Franco, que era o catedrático da da petrologia, tinha o Josué Camargo Mendes, que ficava mais ou menos na área da geologia histórica, da paleontologia, e um chefão principal ali, que era o professor Vitor Lains, que ficava coordenando praticamente todo o grupo da geologia, né? Uhum. Dentro desse conjunto, os outros professores assistentes lá eram praticamente ex-alunos que acabaram ficando na carreira acadêmica e foram se desenvolvendo por ali, né? Eram muitos os assistentes? Não eram muitos, não. Acho que tem uns 17 a uns 20 e poucos professores, mais ou menos, sendo que a maioria deles jovens, né? E tínhamos também um grupo, dentro desse conjunto, tínhamos muitos professores estrangeiros que eram convidados para vir dar um reforço para esse curso que estava se iniciando, né? Nós tínhamos professores americanos, tínhamos professores da Inglaterra, professores suíços, né? Trabalhei muito tempo com um professor Kollert, que tomava conta da área de geofísica, dos cursos de geofísica, né? Então, havia um apoio estrangeiro muito interessante. Era o pessoal do Ponto 4, que ajudou muito na formação
dos primeiros anos, né, da geologia no Brasil. Quando eu estava para me formar, praticamente isso acontecia quase todos os anos. Nas últimas provas de final de ano, já descia ali na GLET o grupo de RH da Petrobras e praticamente já contratava todo mundo que estava saindo do curso, né? Já ia direto para a Petrobras. E eu, que estagiava como um ajudante ali na área de geofísica, eu tinha praticamente a certeza que meu futuro seria ir trabalhar na Petrobras, na área da geofísica da Petrobras, né? E, de fato, foi assim. Na hora que me formei, a ideia foi para a Petrobras e fui para a Petrobras. Mas, não sei, por obra do destino, acabei trabalhando como geólogo de posto e não gostei muito dessa situação. E daí, por quê, professor? Resolvi voltar um pouquinho para a escola e o professor Lines falou, bom, então você vai ficar aqui na área de geofísica aqui do nosso departamento. Eu pensei, bom, mas também ficar direto aqui, eu queria conhecer um pouco a minha profissão lá fora e depois voltar. Vamos combinar assim? Eu tentei combinar com o professor Lines de eu ficar algum tempo trabalhando na minha profissão e depois voltar para ser candidato a assistente ali na escola, né? E assim foi. Acabei ficando 3 anos na indústria, trabalhando com mineração e me apaixonei por minerais. E quando ele me cobrou a volta para saber o que eu tinha decidido, eu falei, tá bom, decidi, venho para a escola. Só que eu não quero mais a geofísica, eu quero a mineralogia. Ele falou, mas agora que já estava tudo resolvido, eu falei, mudou, agora meu gosto mudou. Falei, bom, tá bom, vamos conversar então com o professor Saldanha da Gama. Aí, conversando lá com o professor Saldanha da Gama, com o professor Gerson Rolim de Camargo, que eram da área da mineralogia, eles acabaram me aceitando lá na mineralogia. Então, eu fiquei como assistente deles lá na mineralogia, para desagrado lá do professor Vitor Lais. Deixa eu, então, comentar um negócio que eu acho interessante, porque como a GLET era todo muito junto, muito pequeno, as áreas de mineralogia e petrologia eram separadas, a geologia era separada, mas assim, separado por questão de metros, né? Cada um disputava um pouco ali a sua área, e a mineralogia, onde eu trabalhava ali, era, na verdade, um museu de mineralogia, porque o nosso departamentinho ali de mineralogia, a gente tinha até uma portaria com campainha, precisava tocar a campainha para poder entrar, por causa do museu, porque a gente trabalhava praticamente dentro do museu, fazendo mineralogia, mas estando envolvido dia e noite ali com os mostruários em que estavam colocadas as nossas amostras de museu, né? E isso representou assim vamos dizer assim, uma proximidade minha com esse assunto do museu muito grande. Então eu sempre tive muito cuidado e também muito respeito por essa área de preservação dos minerais, porque praticamente o início da minha carreira foi dentro dele. Naquela época, ele era, como o senhor disse, um mostruário de minerais ou ele era considerado um museu? Assim, como que o pessoal da GLET chamava aquilo? De museu ou de sala dos minerais ou exposição? Como era conhecido? Não, ele era conhecido como Museu de Mineralogia. Era assim, praticamente um museu de mineralogia que era da mineralogia, do departamento de mineralogia. Ele teve muita contribuição dos professores estrangeiros que trouxeram muitas amostras de fora. Houve uma contribuição muito grande desse pessoal que vinha para dar os cursos aqui, né? O Ettore Onorato, uma série deles que sempre que vinham para o Brasil traziam consigo
muitos exemplares. E isso ia enriquecendo muito essa parte do museu, mas era tido como museu. Mas é como eu digo, você precisa tocar uma campainha para poder entrar dentro do apartamento, sabe? Era curioso. E era uma casa, né? Na verdade, era um palacete, e essa área do museu era uma área privilegiada, era uma área assim nobre, porque ficava como se fosse no salão de festas da casa e ficava a distribuição daqueles móveis, que eram móveis muito bonitos, né? Os móveis antigos do museu, embora, infelizmente, tenham sido quase acabados pelo cupim, né? Mas na ocasião que eles ainda eram novos, era muito bonito de se ver aquela exposição, e era sempre muito concorrida. Tinha muitos visitantes, não só alunos, como também muita gente que vinha como aluno assim do ensino médio, fazer excursões e fazer algumas perguntas e identificação de materiais, né? Então, a gente recebia muita visita. Chegou um momento, por exemplo, em que houve a necessidade de, principalmente o professor, como se diz ali, o Rui Ribeiro Franco e o Saldanha, promoverem um clube dos amigos do museu ali, o clube dos colecionadores de amostras, que eram alunos do ensino médio que vinham tirar suas dúvidas, né? Sempre foi uma época muito interessante como matéria de curiosidade de todo mundo, né? Sim. Professora, eu queria voltar um pouco, assim, para entender como a sua trajetória foi de ficar em São Paulo, porque o senhor falou que os seus avós, um veio para São Paulo, no interior, nas fazendas de café, o outro foi para o norte, e daí os pais do senhor eram de São Paulo, eles eram do interior e depois vieram para São Paulo. No que eles trabalhavam? Eles sempre tiveram esse contato com a geologia e você também sempre ouviu essas histórias, mas no que eles trabalhavam aqui? Então, olha, na Petrobras acho que foi mais uma decepção da expectativa que eu tinha antes, porque eu sempre gostei muito da parte de física, matemática, né? Então eu tinha uma certa facilidade de mexer com a geofísica e acreditava que a geofísica era um setor importante na Petrobras, porque ela cuidava de um trabalho de prospecção interessante e relativamente rápido para a gente fazer, sei lá, sondagens elétricas, fazer uma série de investigações assim que poderiam trazer resultado na pesquisa do petróleo, né? E como eu não fui contemplado logo com esse tipo de serviço, passei a ser assim mais um geólogo que descrevia testemunhos de sondagem. Então eu não tinha me preparado para isso, sabe? Eu tinha me preparado para uma outra atividade. Então não foi a decepção da profissão, mas foi assim, um pouco de desilusão assim, do tipo de atividade naquele momento, né? E eu acho que foi até interessante, porque me empurrou um pouco para a mineralogia, que de fato eu achei que seria a coisa que de fato eu mais gostei mesmo ao longo de todo esse período, né? E quando o senhor saiu da Petrobras, daí o senhor foi trabalhar onde? Eu fiquei mais uns 3 anos na Votorantim. A Votorantim era uma empresa que é ainda, né, uma empresa que tem múltiplos interesses, né, cimento, refratários. Então, eu fiquei um tempo na área de cimento e depois a maior parte do tempo na área de refratários. Então, trabalhei muito com magnesita, né, para fazer tijolos refratários, tal. Isso me deu a oportunidade de viajar pelo Brasil inteiro, né, e conhecer muita coisa. Então, foi muito interessante, foi muito interessante. Muito E legal.
Qual foi o trabalho ou a atividade que o senhor fez que o senhor mais gostou, que mais marcou? A atividade profissional? Isso. Olha, eu não sei, mas talvez uma atividade que me prendeu bastante foi tomar conta de uma pedreira de magnesita em Iguatu, no Ceará. Eu fiquei, acho que, um ano e meio, 2 anos, como coordenador dessa pedreira, e era um trabalho muito interessante, porque, nessa ocasião, esse material que era extraído lá no Ceará, ele tinha que chegar aqui em Guarulhos, onde ficavam as fábricas dos tijolos refratários, né? Então, naquela ocasião, 1965, 66, era muito complicado tanto chegar no Ceará como tirar o material lá do Ceará e mandar aqui para Guarulhos, né? Então foi um desafio muito interessante. Eu acabei gostando muito disso. Quando me falaram, né, não tinha saído ainda muito de São Paulo quando me formei, e me falaram que eu tinha que ir para o Ceará, que estava no inverno lá, que eu me preparasse. Eu fui cheio de roupa de lã, e era um calor danado lá. O único inverno lá era a chuva. Nessa época, o senhor foi pela Votorantim? Como? Nessa época, foi pela Votorantim essa viagem? Esse trabalho? Foi através da Votorantim. Tá. E era através da Votorantim, do velho ainda, do senador Zé Hermílio de Moraes, né? Não o Zé Hermílio filho, mas era o Zé Hermílio pai, né? Então eu tive mais contato com o pai na ocasião em que ele também já estava se aposentando. Quem estava tomando conta era os filhos já mais velhos dele, né? Mas eu ainda tive algum contato com o velho senador Zé Hermílio de Moraes. E por que o senhor resolveu trocar a Votorantim pela universidade? Eu tinha um compromisso, assim, um compromisso moral com o professor Vitor Lais, né? Como a gente já tinha conversado, que tinha um interesse dele que eu ficasse na faculdade, e havia meu interesse também em ficar, né? Então, eu achei que eu nem fosse trabalhar na área comercial da geologia, né? Eu pensei que eu fosse ficar direto na universidade, mas por uma boa compreensão dele, ele acabou me facilitando que eu conhecesse também esse lado profissional meu, né? Uhum. Mas, então, o compromisso já estava assumido, então eu queria mesmo voltar para a universidade. Era meu interesse, gostava mesmo. Legal, sorte a nossa. A minha também, principalmente por conhecer vocês. E para saber que hoje, inclusive, o museu está numa mão tão boa, que vocês estão levando numa equipe tão boa esse trabalho nosso. Eu acho que essa passagem de bastão foi uma passagem de bastão perfeita, porque continuou a desenvolver um trabalho que a gente sempre teve orgulho. Eles estão de parabéns aí. Eu fico bem feliz, professor. Eu acho que eu vou ter que editar essa parte da entrevista, mas eu não posso deixar de dizer, né? O senhor foi decisivo, assim, na minha chegada na geologia, porque eu não sabia nada, não sabia nem onde eu estava chegando. E o senhor me recebeu com tanto carinho e com tanta boa vontade, que isso foi decisivo para a maneira como eu trabalho hoje com as pessoas. Então, por exemplo, a Jaqueline, que está aqui com a gente, ela não é mais estagiária do museu, mas ela abraça... Hoje faz um ano. Hoje faz um ano?
Que triste. Mas ela abraça todas as nossas causas, porque a gente trabalha muito com amor naquele museu. Eu acho que é o Museu do Amor. Então, o senhor teve muita participação nisso mesmo, assim. Que bom, que bom. Você sabe que quando o museu entrou para, vamos dizer assim, para o conjunto das ciências geológicas, ele deixou de ser parte do Departamento de Mineralogia e passou a ser museu de todos nós, houve a necessidade de se estruturar uma forma de como levar esse trabalho adiante, né? Então, o que se pensou no momento, e quase todos os problemas parecidos foram resolvidos igual, foi se montar uma comissão. Vamos montar uma comissão, que será a comissão do museu. Então, tinha a comissão do museu, comissão não sei do que, comissão não sei do que lá, várias comissões. E na comissão do museu, cada departamento enviaria um representante, um professor, que representaria o departamento dentro daquela comissão. E no caso da mineralogia, eu fui escolhido para ser um representante da mineralogia no conselho do museu. E esse conselho do museu foi uma coisa assim maravilhosa, porque foi um conjunto de pessoas que se harmonizaram e pensaram de maneira igual, né? E eu acho que também muito orientado pela presença da dona Maria Lúcia, que coordenava um pouco todo o grupo, né? E a gente conseguiu impor algumas coisas que o museu precisava. Por exemplo, nós conseguimos contratar mais uma pessoa para trabalhar no museu em relação às tarefas que precisavam ser feitas e precisavam ajudar e precisavam ser cumpridas, né? Então, a comissão começou a batalhar, procurar uma verbinha daqui, uma verbinha de lá, até que surgiu uma ocasião, a necessidade que eu pensei assim, por que a gente não pede dinheiro para a FAPESP financiar alguma coisa para o museu? A primeira reação que a gente teve foi que a FAPESP não dá dinheiro para infraestrutura. A FAPESP, naquela ocasião, dava dinheiro para pesquisa e não sei o que lá. Mas insistimos. Então, o conselho se reuniu, brigou e acabamos fazendo um projeto, mandamos para a FAPESP e, surpresa nossa, foi aprovado. Conseguimos uma verbinha da FAPESP, conseguimos fazer a reforma do museu, conseguimos trocar um pouco aquele mobiliário, que era um mobiliário muito bonito na época que era novo, mas que já estava caindo aos pedaços. Sim. Conseguimos dar uma outra aparência para o museu, né? E como eu disse, agora vocês pegaram isso e estão levando ainda mais para frente. Que bom, que ótimo. Eu fico bem feliz. Quando o senhor começou a dar aula, o que eu entendo desses professores mais antigos da geologia é que começa como professor assistente, daí só depois assume uma turma. E aí eu queria saber, assim, qual foi a primeira turma que o senhor assumiu como professor responsável pela disciplina mesmo? Como foi a experiência de dar aula como professor responsável? Sobre o que era a matéria? Olha, quando eu passei a ser responsável por isso, eu estava já envolvido muito com cristalografia e com mineralogia determinativa, uma disciplina que nem tem mais hoje em dia, mas era mineralogia determinativa. Eu havia ajudado o professor William na parte de cristalografia, e daí passei a comandar essas aulas de cristalografia, e ajudei o professor Arruda, Moacir Arruda, numas aulas de mineralogia determinativa, que também, pelo mesmo motivo, ele se aposentou e eu acabei ficando com essa mineralogia determinativa. Nessa ocasião, trabalhando com os grupos de alunos da geologia, houve a necessidade de fazer uma junção de outros cursos
de outras unidades da universidade que precisavam ter geologia, como, por exemplo, a Politécnica. A Escola Politécnica passou a ter aulas de geologia conosco, com o Instituto de Geociências. Então, não era mais a geologia da Poli que dava aula, mas era a geologia do Instituto de Geociências. Então, daí, pronto, daí praticamente eu e o Ubrich ficamos responsáveis pela coordenação de todas as geologias da engenharia da Politécnica. Isso ficou mais de uns 25 anos, nós ficamos lá na Poli. Então, eu fiquei um pouco afastado dos próprios alunos da geologia e passei a trabalhar um pouco mais com os da engenharia. Tanto é que hoje, mais ou menos no final de carreira aí, a gente agora eu estou participando de alguns livros, né? Então, houve a edição do livro Decifrando a Terra, do Wilson Teixeira. Então, eu participei um pouco do livro do Wilson Teixeira. Agora tem um livro que vai sair agora com relação às ciências da Terra, com o Joel e com o Rômulo também estamos participando na parte de mineralogia. Eu e o Ubrich estamos trabalhando agora num livro sobre geologia para engenheiros, que é mais ou menos o resultado dessas aulas que foram dadas lá na Poli. Como eu tenho os cursos de gemologia, coordenação de cursos de gemologia, estou preparando também um livro sobre lapidação de pedras transparentes, que são pedras brasileiras, né? Enfim, são agora no final da última etapa da vida, aí fazendo alguma coisa para deixar algo registrado em livros. Era a pergunta que nós íamos fazer, né? Quais as suas atividades atuais? Tem bastante coisa. A pandemia não está dando tempo para fazer tudo, viu? Isso é bom. Professor, que ano que o senhor se aposentou? Eu me aposentei em 2010, quando eu completei 70 anos. Quando eu completei 70 anos, é que eu tive a aposentadoria compulsória, né? Uhum. Então, eu fiquei mais um pouco aí, mas já estava aposentado, 2010. 10 anos já aposentado. Parece ontem, né? Parece ontem, é verdade. Para mim, importante, em termos de geologia... Não, em termos de toda a sua vida, o que seria mais importante para o senhor hoje? Eu acho que, eu não sei, mas acho que é o que todo mundo fala da família, viu? Acho que você trabalhar, você se dedicar, você fazer coisas, assim, importante e necessário para você, né? Agora, para o conjunto da obra, é gostoso ver você olhar todo o grupo, né? Então, acho que esse grupo todo, na verdade, é a família, e que representa, sei lá, agora o encaminhamento dos filhos que já estão criados e dos netos que agora começam a carreira deles, né? Então, acho que o mais importante é esse aconchego da família e a amizade de vocês, a amizade das pessoas que a gente foi deixando pelo caminho, né? E que a gente nunca esquece. Que legal. E, bom, para terminar, como foi essa experiência de contar a sua história? Olha, desde no começo que eu disse para a Jaqueline, foi uma surpresa, viu? Você faz a sua vida, mas você nunca espera que chegue um dia como hoje, em que você tenha que fazer uma resenha, tenha que fazer uma retrospectiva daquilo, né? Quando a Jaqueline entrou em contato e disse, olha, você precisa falar sobre a sua vida,
eu me apavorei, porque, porque a gente passa todo aquele filme, né? E você vai revivendo aquelas páginas todas e notando que algumas ficaram mal escritas, outras não ficaram mais ou menos. Mas foi muito interessante. Foi entre os últimos, assim, entre as últimas emoções que a gente tem nesse final de carreira, essa foi uma emoção muito interessante, conversar com vocês a respeito disso. Ah, que Eu bom, agradeço muito. eu fico feliz. E novamente eu agradeço pelo senhor ter aceito o convite, porque, como o senhor disse, a princípio parece meio assustador, né? Meu Deus, vou ter que falar da minha vida, mas para a gente é um grande presente poder contar com o seu relato. Que bom, que bom. Adorei. Jaque, tem alguma coisa a acrescentar? Não, só muito obrigada por ter atendido. Eu sei que eu liguei muitas vezes. Peço desculpa por ter sido tão insistente, mas muito obrigada. Foi ótimo ouvir sua história. Eu acho que o museu inteiro, assim, o acervo do museu fica muito grato por conseguir incorporar a história do senhor no acervo. Olha, Jaqueline, eu que agradeço e adorei você ser persistente, porque eu sou meio devagar para resolver meus problemas e não tendo uma pessoa que me empurre, que me force, eu